10 servidores de uma instituição recebem R$ 4.000 de remuneração por 5 dias de trabalho. Considerando que os servidores recebem o mesmo salário diário, qual seria o valor gasto com a remuneração de 15 servidores durante 8 dias de trabalho? Bom, há uma questão de proporcionalidade por conta do salário diário ser o mesmo, né? Então, vamos resolver de mais de uma maneira essa questão. Vamos lá. Primeiro, do jeito mais tradicional que é possível, que é colocando aqui as colunas, né, organizando esses dados e verificando aqui a regra de 3. Então, ó, nós temos aqui a contagem de servidores, beleza. Nós temos também um valor aqui que é gasto, né? Esse valor aqui ele está em reais, beleza? E nós temos também um tempo sendo contado, unidade que está medindo o tempo aqui nesse caso é o dia, tá bom? Vamos abastecer aqui com as informações, olha, 10 servidores, né? 4.000, tá? Por 5 dias. Considerando que os servidores recebem o mesmo salário diário, qual seria o valor gasto com a remuneração? Então aqui nós não sabemos, né? De 15 servidores durante 8 dias. 15 servidores, 8 dias. Bom, tradicionalmente, né, esse método faz com que a gente pare aqui agora para fazer algumas setinhas aqui, né? Então vamos fazer, ó. Eu vou olhar para a coluna do valor, vou indicar com uma seta para cima. Isso porque eu quero, tá bom, gente? Então é só uma orientação, como eu estou dizendo em todas as questões aí. E aí nós temos aqui, eu vou perguntar assim, olha, se eu aumentar o valor gasto, né, considerando o tempo fixo, aí eu vou olhar para o servidor. Se eu aumentar o valor gasto, eu posso ter mais servidores, então, né? Então, se eu aumentar um, o outro aumenta. Isso é diretamente proporcional. Se eu aumentar o valor gasto mantendo a quantidade de servidores fixa, né, você tem aqui o tempo que eles trabalham vai ser maior, porque eu estou gastando mais, né? Então, pode trabalhar mais dias, tá bom? Então, é mais ou menos essa a ideia. Muito cuidado, porque eu estou perguntando assim, ó, aumentar. Aí aqui a resposta foi aumentar. E aqui também a resposta foi aumentar. Só que quando você olha para a seta, você está vendo o 15 indo para o 10, o 8 indo para o 5. Não tem nada a ver. A seta é só uma orientação para a gente questionar em relação à grandeza aqui. Não é o número que está sendo representado, tá certo? Então, separa essas duas coisas, tá bom? Então não assusta. Não é o 15 que foi para 10 e a gente está dizendo que aumentou, não. Só a ideia, tá? Se eu aumentar o valor gasto, então é porque eu tenho mais servidor contratado, considerando que os dias estão fixos. E a mesma coisa, se eu fixar o número de servidores, se eu aumentei o valor gasto, é sinal que eles trabalharam mais dias, tá bom? Vamos montar então a regra de 3. Ela fica assim: você pega aqui a coluna, faz a fração, né? O 4.000 sobre o x iguala ao produto das outras. Então, como é tudo diretamente proporcional, vou manter como está. 10 sobre 15 vezes 5 sobre 8. Tá? Bom, galera, o objetivo é deixar o x isolado. Nós vamos fazer isso de uma vez, ó. O x, entre aspas, passa para o outro lado. Tudo que está do outro lado multiplicando lá em cima passa para cá dividindo, né? Esse passar é um jogo de multiplicar e dividir dos dois lados, né? Então, vou considerar que vocês já entendem dessa maneira. O 4.000 vou deixar quietinho, né? Do outro lado, ó, o x, entre aspas, passou, tá? E aí desceu aqui o 10 vezes 15, ó. Tá bom? Só que aí, o que aconteceu? Esse 15 vezes 8 aqui embaixo, já que nós temos uma multiplicação de fração, né? O 15 vezes 8 estava dividindo também, então passou multiplicando. Vamos abrir um espacinho aqui, ó, junto com 4.000, para escrever o 15 vezes 8, ó, vezes 15 vezes 8, tá? Então é isso que nós temos. Deixa eu apagar o x aqui e escrever de novo.
igual a x, ó. Simplificações que são possíveis aqui, ó. 4.010 com 10 aqui já é possível, tá? E aqui, ó, acabei passando 15, né, pessoal? Aqui é só um 5, que eu escrevi errado. Tá? É o 10 vezes 5. 10 vezes 5. Ainda bem que eu vi aqui ainda há tempo, ó. Pega aqui o 15 e o 5 aqui, ó. Dá para simplificar. 15 por 5 vai ficar o 3 aqui, beleza? Então, o que que nós temos aqui em cima? 400 vezes 3 vezes 8. Galera, 3 vezes 8 dá 24. Eu já vou escrever isso então. Então, isso aqui implica para nós que o x é igual a 400 vezes 24. 4 vezes 4 dá 16. Vai 1. 4 vezes 2, 8. E 1 que foi 9. Com dois zerinhos aqui, ó. 9.600. Tá? 9.600 o quê? Ó? Vamos olhar aqui. Tá no valor, né? 9.600 reais são gastos. Tá? Então, essa seria a resposta. De um jeito de pensar. O outro jeito de pensar é isso que até ele indica aqui, ó, considerando que os servidores recebem o mesmo salário diário. Como é que eu calculo o salário diário aqui? Né? Tem o valor total que 10 servidores receberam. Então, se eu pegar o valor total, vamos pensar nisso, ó. Vamos pensar aqui. O valor total, que foi o 4.000, 10 servidores receberam isso, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Se eu dividir esse 4.000 pelos 10 servidores, o que eu tenho aqui é o que cada servidor recebeu, mas não por dia, e sim por toda a temporada de 5 dias. Então, se eu quiser saber por dia, eu vou pegar a resposta disso e ainda vou dividir por 5. Né? É um jeito diferente de pensar. Repara que eu não estou fazendo a conta agora, não. Eu evito fazer essa conta porque às vezes dá para simplificar. Muito embora essa aqui seja muito simples, né? Bom, por outro lado, né, galera? Então, o que que é isso aqui que nós escrevemos, né? Salário. Não sei se o termo. Vamos colocar salário, não. Vamos colocar valor, que foi o termo que foi usado aí, né? Ó, isso aí seria o valor diário. Nossa, peraí. Escrever direitinho isso aqui. Separar. O valor diário por servidor. Cada servidor. Correto? Então, esse raciocínio aí é bacana. Né? Se você quiser já colocar o resultado da conta, ótimo. O que acontece é o seguinte: esse valor não muda. Então, mesmo se a gente considerar a segunda configuração, tem que ser a mesma coisa. Como é que eu calculo aqui, né, na segunda configuração? A mesma ideia. Eu pego o valor total, que a gente não sabe ainda o quanto deu, né, mas a gente consegue deixar como x. Nós vamos dividir esse valor total, né, pela quantidade de servidores, que agora são 15. E tudo isso nós vamos dividir pela quantidade de dias, que passou para 8. Quer dizer, isso continua sendo o valor diário por servidor. E essas duas coisas, nós temos que admitir aqui, essas duas coisas elas devem ser iguais, já que o valor diário que cada um recebe continua o mesmo. Não é verdade? Bom, vamos lá. Antes de colocar esse igual aqui, vamos pensar aqui uma coisa. Olha, bom que a gente revisa. Aqui nós temos a divisão de fração. Mantenha de cima, 4.000, dividido por 10, multiplica pelo inverso da de baixo. Ah, mas embaixo só tem 1. Perdão, só tem 5. O 5, na verdade, é a fração 5 sobre 1. Né? A mesma coisa vai acontecer para o 8 aqui, tá? Então, olha só, aqui nós temos 1/5 de inverso, né? Mesma coisa aqui, ó. Mantenha de cima, multiplica pelo inverso da de baixo, 1/8. Agora eu vou olhar para essas duas coisas, né? E vou garantir lá a igualdade que a gente estava falando. Essas duas coisas devem ser iguais. Vamos escrever elas aqui para você ver, ó.
Vou colocar aqui. Você tem aqui 4.000 sobre 10 vezes 1 sobre 5 igual a x sobre 15 vezes 1 sobre 8. Bom? Pessoal, às vezes fica um pouco difícil de perceber, mas o que nós temos lá é a mesma coisa que nós já temos aqui, ó. Mesma coisa, tá? Às vezes aqui tá fora da ordem que estava lá antes, né? Mas veja, se eu quiser isolar o x do lado de cá, ó, vamos deixar ele isolado, ó. O que vai acontecer? O 4.000 vezes 1 do outro lado vai permanecer lá. 4.000 vezes 1 dá 4.000. O 15 vezes 8 que está aqui junto com x, estava dividindo aqui, ele passa, entre aspas, multiplicando. 15 vezes 8. Do outro lado, nós temos aqui 10 vezes 5 embaixo. O 1 que está junto com x não interfere em nada. X vezes 1 não vai mudar nada. Repara, então, o x isolado. 4.000 vezes 15 vezes 8 dividido por 10 vezes 5. Olha aqui, ó. 4.000 vezes 15 vezes 8 dividido por 10 vezes 5. Vamos chegar no mesmo resultado, né? O x igual a R$ 9.600, tá? De uma outra maneira aí de pensar. Talvez pelo vídeo fique um pouco mais extenso, porque eu vou comentando com bastante calma, mas na prática não é um tempo maior, talvez, do que fazer o quadro, não. Fica a seu critério, então, escolher um método aí para pensar nisso, tá bom?